é um trabalho que a gente cada vez mais tem se debruçado para encontrar esse caminho, para que as pessoas falem, putz, não é porque é a Vivo, é porque é um serviço que muda a minha vida, muda a minha relação diária com as pessoas, com o meu negócio, né? Se eu sou empreendedor, enfim. Então, a gente trabalha muito porque acho que esse é o grande desafio nosso mesmo. Estamos de volta com mais um Foda-se 360, direto dos estúdios da Pod 360. Cheio de câmeras. Cheio de câmeras, 22 câmeras, 15 ar-condicionados. Eu já tô no clima luzes. de Copa, Davi. Chico já tá no clima de Copa. Nossa convidada, a gente vai falar sobre isso Copa também. Semana que vem, a gente começa o especial Copa do Mundo. Não vou falar, ainda é segredo. Hoje a gente faz da nossa temporada um grande finale com uma pessoa muito especial que também é clima de Copa. Exato. Você que apresenta você, que você sempre erra o sobrenome. Eu vou errar, mas essa tá fácil. Senhoras e senhores, Sabrina Romero. Que honra, Sá! Obrigada, gente. Adorei que não dá pra errar o Romero. Não dá, tá fácil. Eu olho aqui, ó, faço assim, e erra. Pronuncio errado sempre. Sempre, mas tá bom. Tô aqui, obrigada pelo convite, feliz de estar aqui falando de Copa, de Hexa, seleção, enfim. De Vivo, de tudo. De Vivo, de tudo, de mim, de tudo que a gente puder falar. A gente, o Foda-se, a gente procura trazer pessoas com conteúdos muito foda, e quando deu certo da Sabrina tá aqui, a gente falou, cara, é muito bom porque, além de estar à frente do marketing de uma das maiores empresas do Brasil, tem uma história com seleção brasileira, a gente já tá em clima de Copa, todo mundo, e aí a gente quer contar, tem o privilégio de contar essa história. Mas antes, você tava contando que você tem um tempinho que você tá trabalhando na Vivo. Conta um pouco disso, Sá. Só um tempinho. Entrou na pandemia. Eu tenho 15 anos de empresa, já passei por algumas áreas lá, mas sempre com a área de patrocínios. Então, a gente trabalha ali com vários tipos de projetos em territórios distintos, cultura, esporte, games, mas a seleção, assim, realmente um patrocínio histórico. A gente já está com a seleção há 17 anos. É um dos mais antigos? Sim, dos mais antigos da Vivo, do grupo. E sem da própria dúvida, CBF, da própria talvez, CBF. Né? A gente é uma empresa que sempre esteve lá com os principais patrocinadores, né? Então a gente tem essa história de 17 anos, estamos quase atingindo a maioridade. Olha só! Sensacional. E antes da gente começar a falar de Vivo, tudo mais, você trabalhou em algumas outras empresas, cartão de crédito. Você sempre foi dessa área de marketing, de eventos, de patrocínio? Sempre fui da área de comunicação e marketing. Comecei minha carreira na indústria da moda, trabalhei na Rossetti, depois trabalhei na Credicar, aí fiz uma passagem rápida na Philco e Citibank. Depois do Citibank, aí vivo os últimos 15 anos nessa empresa. Não é um currículo, é um pergaminho. É isso, Davi. 15 anos 15 anos de Vivo. Sensacional. Meu coração já é púrpura. Troca a luz do cenário que é púrpura, por favor. Não foi, não efeito foi. especial. Não é. Gui, você se vira aí no efeito, tá? E Sabrina, eu sempre tenho essa curiosidade, a Vivo é gigante, você trabalha numa área que todo mundo quer ter o contato. Quantas mensagens você recebe por dia? Falar que você tá com problema na sua conta. Não, já resolvi. Eu tava. Mas se tiver problema, a gente resolve também. Não, eu já resolvi. Não tava funcionando o Amazon Prime. Me perdi, Tico. Você me atrapalhou na pergunta. O que eu ia perguntar Tava perguntando de mensagens. Isso, quantas mensagens você recebe? Eu tenho um evento aqui, vem patrocinar meu evento. Quanto o pessoal te enche o saco? Tirando o Tico. Porque eu encho também, né? Como você falou, acho que Vivo é uma empresa muito grande, com atuação nacional. A gente tem mais de 100 milhões de clientes na base. Quanto? 100 milhões. Entendeu, Davi? Eu sou um. Eu também. 100 milhões de clientes. Então, é um desafio, porque é a Vivo que vive a realidade de todos os brasileiros. Então, a gente recebe muita proposta de todo tipo, assim, patrocínios diversos, assim, muito além dos territórios de atuação da marca, mas realmente é uma demanda grande e é mensal, diário, a gente está sempre em contato, reunião.
é bastante. Porque é a Vivo, né? Como eu comentei, é uma marca muito grande e a gente, enfim, entende que existem muitas necessidades, né? Então, sempre que algum proponente está com algum projeto, é natural pensar numa empresa do tamanho do porte da Vivo e nos procurar, né? E como que é a decisão de vocês? Porque, putz, Vivo é muito gigante, né? Tem muita coisa. Então, assim, é o que você começou falando. Você patrocina game, seleção brasileira, deve patrocinar coisa que a gente nem imagina. Como que é a decisão de estratégia pra você saber, não, isso aqui é bom pra marca, isso aqui não é bom? Sim. A gente tem alguns territórios de atuação, que são territórios que falam muito com o DNA da marca, né? Então, não dá para uma empresa do tamanho como a Vivo não fomentar a cultura. Não dá para não fomentar o esporte. Então, a gente tem alguns territórios de atuação da marca. E a gente, ano a ano, faz um planejamento estratégico muito ligado às áreas de negócios, desafios comerciais. Então, esse plano ele vai se adequando à medida que a gente tem os direcionamentos. Então, agora, por exemplo, a gente está trabalhando para 23. Quais vão ser os desafios de 23? Então, a gente começa já com as áreas de negócio, discutir quais são as priorizações, para onde a gente está olhando, o que a gente quer como ao Vivo. E aí a gente faz sempre ajustes a esses territórios que a marca atua, que são territórios core, né? A gente sempre tá no esporte, na cultura, games. Não tem como falar de games, não falar da Vivo. Todo mundo que joga precisa de uma boa internet, uma fibra totalmente estável. A melhor internet é da Vivo Fibra, isso é verdade. Isso, sem dúvida. Já a gente tá chega pedindo até patrocínio. 600 Não mega. não é, porque eu tinha outra marca em casa e quando eu mudei, tipo, cara, não É cai. muita diferença. É muita diferença. Não cai. A propaganda é muito boa, né? Não é? É muito legal. Não é boa. Quando você precisa, trava tudo, não é isso? Quero destrave. Aí você fica naquela situação, a casa cai, você, né, enfim. Mas a gente recebe muito projeto, mas assim, a gente alinha também com o planejamento estratégico um pouco dessa nossa atuação anualmente. Legal. Em falar nesse time, mandar um abraço pro meu amigo Marcelinho. Marcelinho. Faz parte desse time, né? Marcelinho é uma prata da casa. É o gerente da minha área que cuida especificamente de patrocínios. Eu lembro dele no Soul. Marcelinho é figura marcante que hoje em dia só corre. É. O Instagram dele, eu abro, eu já fico cansado, eu já mudo. Eu brinco com ele, não dá pra almoçar com o Marcelinho, você volta fadigado. Porque ele anda muito rápido na rua e você não consegue acompanhar. E aí a gente, Marcelinho, calma, a gente tá indo almoçar. E ele tem uma pegada de andar rápido, fica todo mundo fadigado quando sai pra almoçar com ele. Falando um pouco de seleção brasileira, que é um dos patrocínios que a gente acompanha por ser torcedor, claro, como é a relação com a CBF no sentido de ser uma marca patrocinadora há tanto tempo? Quando eu falo isso, eu quero perguntar sobre a dificuldade das mudanças e dos problemas que a CBF já apresentou em relação aos presidentes que tiveram problemas. Muda muito quando saiu, entre outras, turbulências da CBF e tudo mais. Como é isso? Olha, muda, né, assim, são muitos anos de relacionamento, mas a gente sempre esteve muito presente no dia a dia. Muito diálogo, muita conversa. A gente tem, assim, o patrocínio da CBF é um diferencial que é uma paixão dos brasileiros, né? Então, quando você fala da seleção, quando você vê um atleta, qualquer brasileiro ele tem uma reação, né? Então, a gente surfa muito nessa onda. Na onda de aproveitar esses assets, assim, colar a marca para o lado mais aspiracional possível que a CBF pode nos oferecer. Então, a gente tem um ótimo diálogo com a CBF, são 17 anos, já saiu muita gente, já entrou muita gente. Eu, historicamente, nos últimos 15 na Vivo, estive à frente, né, da gestão desse patrocínio. Então, assim, a gente já teve todo tipo de gente, né, lá. E eu acho que o importante é isso, é sentar e conversar, olho no olho, estabelecer ali, né, uma relação de confiança para que a gente consiga realmente fazer o melhor uso desse patrocínio. E que é isso, a hora que a gente fala de seleção brasileira, de atleta, você toca no emocional das pessoas. Então, eu até estava comentando aqui com ele antes um pouco da gravação, quando a gente leva algum atleta lá na Vivo, ou já levamos, por exemplo, o Pelé, para a empresa. Porque assim, independente de time, independente de se gosta ou não, se tem
a hora que você vê... É muita paixão, É futebol, muita né? paixão, é muita paixão. Então, a hora que você tá de frente ali com o atleta, a relação muda, né? Então, a gente, assim, trabalha para fazer esse melhor uso das propriedades que estão lá no nosso contrato. E eu acho que a gente faz isso muito bem, porque a Vivo, a gente tem muitas pesquisas, né? Pesquisas até globais. A gente olha que, assim, as pessoas já criaram essa relação de que a Vivo é uma empresa que está junto com a seleção, que fomenta o futebol, ela já é reconhecida. Então, a gente também, historicamente, teve o pacote, né, de mídia do futebol. Então, assim, é uma associação de muito longo prazo, que foi construída com bastante trabalho. Então, hoje já existe essa associação, né? Então, a gente acha que usa bem, assim, a Muito relação é muito boa. O rostinho dessa Copa é o Vini? É o Vini Júnior, sem dúvida, nosso menino, nosso Você vai embaixador pra da Copa? marca. Não vou pra Copa. Também não. Infelizmente. Eu tô achando. Ô Gui, pergunta aleatória. Mas eu tô achando, olha só. Olha a cor da capinha que ele tá deixando pra Sabrina ver. Olha a cor que ele deixou. Eu tô achando que aqui, veio uma ó. proposta. Eu tô achando. Ele pôs aqui, ó. Sim, sim. Do ladinho pra Sabrina isso é- olhar. Arrasou. Vou acender aqui, quer ver o wallpaper? Arrasou. Se, É uma tiver, praia. se tivesse um bonequinho, eu Não, se tivesse o Vivinho aí, O ia falar, Vivinho. não, certeza que eu chego uma proposta Não, mais vai tarde, chegar. de É isso. patrocínio. Mas, Sá, como que é a escolha do Vinícius, por exemplo? Como é que vocês sentaram e falaram, vamos nesse? Como é que Legal. funciona? Bom, a escolha de um atleta nunca é fácil, Tá, principalmente para trabalhar com uma marca do tamanho da Vivo. perfeito. Então, o que é importante? Ter valores comuns. Então, a gente tem que olhar para a atleta e falar, pô, o que esse cara ou essa pessoa, essa mulher conversa com a marca Vivo, né? Então, acho que ter valores muito comuns porque é a marca Vivo, não é uma escolha pessoal. Porque se é para o âmbito pessoal, a gente tem as nossas escolhas. Mas Claro. qual é uma marca atrelada a um atleta, a gente tem uma análise realmente que não é uma análise rasa. Perfeito. Então a gente conversa com o atleta, a gente faz reuniões com no caso o Vini, a gente fez reuniões prévias com o nosso jogador, ele esteve na Vivo, então assim, entender um pouco assim. Claro. E como na visão, no caso do Vini, a gente deixou isso muito claro, como que ele também enxergava a Vivo contribuindo para a carreira dele. Perfeito. E ele é um puta de um atleta jogando num clube fora. Então, é uma forma dele estar presente no Brasil. À medida que um atleta que está fora, que é brasileiro, ele se associa a uma grande empresa, ele está presente aqui no país dele. Então, hoje a gente usa muito o Vini Júnior para várias comunicações. Então, acabou de ter, por exemplo, BGS, que a gente estava patrocinando, a gente fez toda uma comunicação voltada ao público gamer com a imagem do Vini. Por quê? Porque ele joga, porque a gente sabe que é um território que ele navega, então assim, não é uma coisa forçada. É verdade. Eu vou pôr o Vini lá para falar de, né, a internet preferida dos games. Não, tem que ser uma verdade. Então ele joga, então a gente cria essas associações. Então, à medida que a gente começa a fazer esses encaixes de territórios, de valores, a gente começa a passar no funil e enxergar essa pessoa. Então, o Vini, acho que foi um super de um acerto. Assim, é um nível de profissionalismo, de parceria. Eu Então acho a que gente ele está tem um muito carisma feliz. E o gigante. sorriso? Que é o sorrisão O sorriso, dele. a dança. piada. E ele é né? um brasileiro, né? Ele é o brasileiro. retrato de um brasileiro. Um cara Isso, que brasileiro. lutou, chegou desacreditado. É. Putz, quando chegou no Real Madrid, ela falou, não vai nem vestir a camisa do time Exato. principal. O cara vai lá Exato. e faz gol na É uma final da estrela, Champions. né? Então, assim, pra gente, acho que foi muito acertada. A gente já trabalhou com muitos outros atletas. Obviamente que em períodos de Copa a gente acaba, né, tendo às vezes até mais atletas, mas no caso do Vini, a gente olhou para ele como embaixador, muito além da Copa. Ele começou no começo desse ano, né, então com a gente, porque a gente acredita no Vini em outros territórios que não apenas o da seleção. Perfeito. A gente teve o episódio falando do Vinícius Júnior, a gente teve o episódio que aconteceu recentemente com ele, e a gente soube, pelo menos eu, né, e acredito que muita gente soube de outro lado dele que ninguém sabia, dele ajudar as pessoas, projetos sociais no interior, em cidades e tudo mais. Vocês procuram estar perto desses projetos dos atletas também? Como que vocês incentivam eles a fazer esse tipo de coisa? Sim, sem dúvida. A Vivo atua muito com incentivo fiscal, então leis federais, estaduais, e sempre que a gente consegue
com um atleta, ou às vezes é um embaixador que também tem um projeto social, a gente também fomentar essa iniciativa, a gente faz. No caso do Vini, ele, né, colocou de pé também o instituto dele. Muito legal. Muito voltado à educação, trabalho lindíssimo. E a gente também está avaliando aí até outros projetos muito com esse olhar. E sim, sempre que a gente tem a possibilidade de incentivar projetos que têm como objetivo fomentar o esporte, a gente está ali presente para isso. Vocês têm um pós-Copa, quando você pensa na campanha, pensa o pós-Copa com a vitória e com a derrota? Sempre. É assim? Isso Sempre. é horrível, né? Tem que Não. deixar coisas Tem prontas. que deixar tudo pronto, é isso? A gente, obviamente, que toda força é para ganhar. Claro. Então a gente hoje está trabalhando toda a comunicação, muitas iniciativas rodando. Então desde Canarinho visitando as lojas no Brasil todo. Um filmaço que a gente colocou no ar, falando desse sonho do Hexa, que está mais vivo do que nunca, né? Acho que Bela o frase. brasileiro... Meu Não, bela frase, tá mais vivo do que nunca, é muito bom. Acho que é muito assim a ver com a gente, cara. É o brasileiro, é a raça, não desiste nunca. Vamos lá, vai dar certo. E a gente acredita até os 45 do segundo, né? Eu acho que essa Copa, por ser logo depois dessas eleições que tem um saco, né? Tá uma, tá uma pentelhação à internet e tudo que a gente tá vivendo. Vai unir. Eu acho que merece mais do que nunca o Hexa, né? eu Não, a acho gente que, merece. Inclusive, merece. eles vão mudar as próximas Copas pra isso. Pra sempre ser depois da eleição, entendeu? Pra já unir a galera. Por conta do Brasil. Por conta do Por Brasil. conta do Brasil. Mas é legal esse negócio de fazer campanha de vitória e derrota. Eu trabalhava no UFC antes. E aí, assim, sempre que a gente fazia as duas, de vitória e derrota, o brasileiro perdia. A gente falou, não vamos mais fazer de vitória. Superstição. Só vai fazer... Não vai fazer nada. Se ganhar, a gente faz depois. Não é uma boa hora, porque ela já fez isso. Você tinha que ter avisado ela antes. Não, mas dela tá dando certo. A suspensão deu pra gente. Aí os caras começaram a ganhar. Não tem nada a ver com isso, né? Sim. Aí a gente falou, ninguém faz mais nada. Aí os caras chegavam, então, vamos fazer o vídeo da vitória? A gente, não vai ter vídeo da vitória. Se ele ganhar, a gente faz sábado de Superstição. madrugada, mas não vai fazer. Olha como o brasileiro é supersticioso. Inclusive, esse nosso filme, a gente fala dos sinais. Porque o brasileiro ele tem disso, né? Ele enxerga os sinais. Sim. Até onde não tem, ele acha que tem sinal ali, né? Isso é muito bom. E o filme ele fala sobre isso. Que assim, o brasileiro acredita tanto que ele vai até no limite, até onde ele não consegue enxergar, que é a superstição, o sinal, enfim. Não, e a gente se engana, né? É. A gente, às vezes, uma coisa não tem nada a ver. A gente fala, não, mas isso aqui tá acontecendo por causa disso. E agora vai dar certo porque eu tenho esse sinal. Sim, não, e óbvio que assim, a gente pensa no caminho da derrota, mas não com a intensidade do caminho da vitória. Então, sempre tem alguma coisa, mas tem questões assim de positivação. A gente tá com lojas positivadas no Brasil todo. E aí, assim, não tem como perder, você tem que tirar, né? Então, são coisas muito básicas, assim. Então, a gente pensa, mas é necessário. Mas não vai usar. Não vamos. A Esse ano a gente estrutura- tá muito confiante. Eu tô iludido. Eu tô até iludida também. Moça, a estrutura da Vivo, ela é focada, toda a comunicação e toda a estratégia, ela é 100% aqui no Brasil? Ou a companhia, que ela é global, tem outras? Não, Viva é 100% 100% Brasil. Brasil. Autonomia local, todo o planejamento, ele é concebido aqui. A gente tem alguns reportes, né, alguns fluxos com a matriz, que fica na Espanha, né, onde existe essa operação que é bem forte também da Telefônica. Mas é bem local, a gente tem bastante autonomia aqui. Isso também foi um detalhe, ou não tem nada a ver a escolha do Vinícius? Não, foi Não? uma escolha local chancelada pela matriz, Tá. que isso que foi legal. Porque como quando a ele gente tá em chegou no Madrid, nome dele. gigante, às vezes pode ter uma utilização também local lá, né? Sim, mas assim, foi realmente uma negociação conduzida 100% Ok. localmente. É óbvio que quando a gente submeteu, né, a aprovação, a comunicação de que estávamos indo por esse caminho, a gente teve uma chancela super positiva. Pelo fato dele ser um atleta que já está lá, né, enfim, então... todo mundo já conhecia muito bem, mas foi local, totalmente local. Invertendo os esportes e os países. O Nadal ser espanhol, Telefônica e tudo mais. A Vivo também pode ter essa relação, aproveitar o Nadal pela relação que vem de lá, ou é uma negociação totalmente diferente por aqui? Sim, no caso do Nadal, é uma negociação 100% da Espanha,
telefônica, e a gente faz uso de uma propriedade, que é de Perfeito. áreas de gravação. Perfeito. Então a gente sempre anualmente tem, né, 1, 2 filmes com ele, a gente vai lá para Maiorca e faz a gravação lá. Então a gente faz um uso de uma propriedade que é negociada pela Espanha diretamente com ele. Coisa boa, né? Muito, Porra. muito bom. Mais fácil trabalhar com brasileiro ou com espanhol? Olha, sou suspeita. Eu acho que os dois, assim, a gente tem que navegar o mar que a gente tá dentro, a gente tem que aprender a navegar, né? Então, é óbvio, acho que são duas culturas muito distintas, né? Mas como comentei, eu tenho 15 anos de empresa, então já acostumei, já aprendi, já falo meu portunhol, então... Tem um ATP Finals agora, que o Nadal pode ganhar bem perto da Copa do Mundo, e o Vini pode ser campeão pelo Brasil. Vai estar com um time ruim, né? Que bela dupla, Que né? bela dupla, Que hein? bela dupla. E o Nadal é Madrid, torce pro Madrid muito, né? Acho que, assim, a gente tá bem coberto. Tá bem coberto. Estamos bem tô cobertos. achando. Campeão Vai dar da certo. Champions. Tá bem coberto, eu acho. Boa. E aí, falando fora de seleção agora, você falou que você está há 15 anos nesse departamento. O que mudou nesses 15 anos, sabe? Tipo, principalmente em eventos, em patrocínio. O que era comum lá atrás e hoje em dia você vê, putz, isso não acontece mais e ao contrário também. Acho que muita coisa mudou. O que eu percebo é que a gente vai aprimorando a nossa participação em alguns territórios. Hoje, as marcas, não só a Vivo, mas eu percebo que existe um movimento onde as marcas, elas também patrocinam projetos para a gente abordar causas que são culturalmente relevantes para a sociedade. Então, não é só patrocínio pelo patrocínio. Você tem que fazer uso da propriedade para dar luz, visibilidade, alguma coisa a mais. Então, eu percebo que esse tem sido um movimento dos últimos anos. Então, a Vivo há 15 anos é muito diferente da Vivo atual. Então, a gente tinha, assim, outras modalidades patrocinadas, apoiadas, tanto no esporte quanto na cultura. Então, a gente foi também mexendo um pouco com esses territórios para que, né, fossem adequados às necessidades do negócio, enfim. Mas eu vejo que hoje as marcas, elas patrocinam muitos dos projetos olhando para causas importantes, para causas que são relevantes. Vou dar um exemplo aqui. Lollapalooza, que é um puta festival. Gigante. 300 mil pessoas. E a Vivo tá lá há já alguns anos. Esse ano a gente levou Presença Preta. O que era Presença Preta? Era um projeto que dava visibilidade e inclusão às pessoas pretas dentro do festival, porque não é uma realidade. Então, a gente destinou 100% da cota de ingressos da Vivo, convidando pessoas pretas para estarem conosco, fazendo cobertura, gerando conteúdo, dando a visão delas Muito legal isso. sobre o que é participar de um festival. Sensacional. Então, é uma forma como a gente tem trabalhado cada vez mais os projetos dentro da Vivo. E eu percebo que não é um movimento só da Vivo, patrocínios com causa. É um movimento do mercado também. Muito Eu legal. acho que é isso. Hoje em dia tem marcas que estão muito fora do mercado porque não entenderam esse movimento. Né? Exato. E eu acho que as pessoas estão cobrando isso das marcas, não Sem estão? dúvida, não tem como, porque assim, você é uma voz, né? A Vivo, ela é uma voz. A Vivo é uma empresa gigantesca, então a gente, como líder do setor, a gente tem que pautar algumas iniciativas e puxar realmente outras empresas, negócios, pessoas. Então, a gente precisa criar esse movimento mesmo. E marcas que não fizerem isso terão cada vez mais dificuldade, sem dúvida. E essas plataformas digitais, assim, como é que uma empresa tão grande com 100 milhões de clientes, de A a Z, de todos os tipos, como que é a persona na rede social? Porque você fala de A a Z, como é que identifica essa persona para falar com todo mundo, conseguir se comunicar com todo mundo? Acho que esse é o grande desafio nosso de área de marketing e comunicação, é fazer uma comunicação que é para todos, todas, né, e inclusiva. A gente fala muito hoje sobre essa tecnologia afetiva, porque o celular, ele está na mão de todas as pessoas. Ele não basta ser só um device técnico, né? Você usa o celular para falar com quem você ama todos os dias, para ver seu filho, que às vezes você está trabalhando e seu filho está em casa, para você resolver sua vida, uma consulta médica. Então, assim, é uma porta, né, para um mundo de conexão. Então, a gente hoje trabalha muito para isso. Como que a gente, como comunicadores, a gente trabalha essa
tecnologia afetiva, porque é muito além da tecnologia. E é para as pessoas e para os negócios, porque o negócio também ele encurta a distância, ele facilita, ele promove informação. Então, é um trabalho que a gente cada vez mais assim, tem se debruçado para encontrar esse caminho, para que as pessoas falem, putz, não é porque é a Vivo, é porque é um serviço que muda a minha vida, muda a minha relação diária com as pessoas, com o meu negócio, né? Se eu sou empreendedor. Enfim, então a gente trabalha muito porque acho que esse é o grande desafio nosso mesmo. É legal você falar isso, que casa com a gente teve recentemente aqui o Musa da OG, da David, ele tava falando exatamente isso. O grande desafio hoje em dia nessas novas plataformas é você conseguir falar com a marca, falar com a mãe e com o filho dela, que não tem nada a ver nos mesmos universos, né? Sem dúvida. Então você citou aí, só numa rápida conversa que a gente está tendo, você citou BGS, você citou Seleção Brasileira, você citou, tipo, são públicos bem diferentes, mas que a marca tem que estar lá presente com sua originalidade, né? Sem dúvida, encontrar a melhor forma de comunicar em cada um desses projetos, seja um patrocínio, seja um evento, seja uma campanha publicitária, seja um anúncio, né? Então, acho que é um desafio gigante mesmo, porque não é uma marca também que ela só fala com um nicho de pessoas, né? Ela fala com um público que é muito amplo, né? Muito. A Vivo é muito diversa. Eu diria que acho que é uma das empresas mais diversas, porque representa todos os brasileiros, né? Cara, deve ser muito difícil acertar o ponto da comunicação, porque hoje em dia você fala, eu não consigo olhar assim. É porque dói a orelha. Não, ô Gui, não é possível, cara. Dói a Ele orelha. põe assim, ele faz assim com a orelha. Pra não doer. Pô, mas na minha frente, eu tô vendo o que eu tô vendo aqui. Vou ficar não de dá. costas pra você agora. Não, mas você tem que pôr aqui, é na orelha isso. Tá bom. A gente tá tendo uma aula aqui Fone hoje. de ouvido. Ouvido. Desculpa. Mal comunicado a função do fone, eu acho, que você não aprendeu ainda. Pode continuar, por favor? Foco aqui é Cearense não gosta quando a gente fala isso, porque mostra que não cabe na cabeça dele. Essa comunicação não é aprovada. Mentira. Ô Sá, ô Davi, você percebeu a calma Sim. e a tranquilidade que uma pessoa que está à frente de uma empresa de 100 milhões de clientes, que fala de A a Z, Faltou a voz. faltou a voz, toca a comunicação desse negócio. Não, ela só tá falando que ela teve que decidir muitas coisas na seleção brasileira, com mudança. Tranquilo, o Brasil nem gosta de seleção brasileira. Não é? Nem faz diferença. Nem pra gosta vocês. de opinar. O brasileiro, ele Não. porque, assim, tem uma coisa que a gente brinca lá no marketing. Eu represento um time enorme, né? Assim, são várias áreas, eu toco uma das áreas. Mas é que de comunicação e marketing parece que todo mundo entende um Todo pouco. mundo. Todo mundo gosta de opinar, todo mundo gosta de... Não, mas e se a gente fizesse desse jeito? E se não fosse dessa cor, fosse daquela outra cor? Comunicação, marketing e seleção brasileira. E seleção brasileira. Todo mundo é todo técnico. mundo é um pouco tímido. Exato. Aí fica fácil, todo mundo sabe de tudo, sabe a opinião. Todo mundo né? sabe, a melhor escalação, a melhor... assim, todo mundo sabe. Então, É legal você falar disso. Como que você lida disso internamente? Porque, putz, deve ter um monte de gente nada a ver que quer dar Opinando. pitaco sobre... Ah, não, é melhor ter puxado, sei lá, outro jogador, não o Vini Júnior. Ah, não, a campanha do Brasil não é isso, é outra coisa. Como que vocês organizam tudo isso? Acho que isso a gente também vai adquirindo a habilidade, né, de lidar com tantos interlocutores distintos, mas é a segurança do nosso trabalho, né? Então, quando a gente toma uma decisão, você tem argumentos que justifiquem a escolha. Perfeito. Então, a gente, óbvio, mas por que não é o Vini, é esse? Isso é muito comum, né? Então, mas se pensar no fulano, mas nossa, não acredito, a Vivo tinha que fechar com esse cara. Claro. É muito Tem um- comum Ele isso. não tinha agenda, né? Claro, a gente pensou Ele não topou nele. o café. Ele não topou, ele não podia. Então, acho que é isso. A gente está muito seguro das nossas escolhas, olhar Muito calma. criteriosamente. Muito calma, Não, e fala muito com uma calma, calma. assim. Meu time, a gente acaba, acho que todo mundo ficando muito parecido nesse sentido, porque não adianta estressar, não Sim. adianta. Você tem que ir lá, dar o ponto de vista, né? E aí você está a numa gente empresa segue a que vida. tem esse número de pessoas e de clientes, tem que ter muita calma e decisão e estar seguro. E outra coisa, não vai agradar todo mundo, Não não. vai, nunca. Isso pra Quando tudo, você quer agradar né? todo mundo, você se desagrada. Então, cara, E a Vivo mesmo, assim, ela, de colaboradores diretos, somos mais de 33 mil colaboradores. É muita gente. Então, é muita gente, mas para 100 milhões às vezes é até pouco, né?
Não, é muita gente, mas é isso. Tem uma proporção do número de clientes, de negócios, de empresas que a gente trabalha. Então, tem um universo, nós, assim, no final, pessoa física, elas olham muito para os serviços, são serviços core, né? A fibra, o 5G, mas assim, existe um mundo de negócios. Conectividade IoT, cloud, segurança. E aí tá todo mundo lá, trabalhando para as principais empresas desse país, né? Então... 33 mil colaboradores. A festa de fim de ano é no Maracanã? Olha, a festa de final de ano já foi de tanta forma, Tico. Ela antes acontecia numa casa de shows e a gente fazia dias. Então, as pessoas iam se inscrevendo e era dividido em dias a festa. E aí, por fim, tomou-se a decisão, né, nossa área de pessoas, de fazer por diretorias. Perfeito. Então, aí as diretorias lá recebem um recurso e aí fazem as suas produções, as suas festas, encontros. Mas é um puta desafio, né? Você nem 33 mil pessoas? Imagina. Bom, vamos fazer uma festa. 33 mil tudo, é muito difícil. É tudo muito grande, tudo muito... É um transatlântico, né, navegando. Ô, Sá, falando de um pouco de experiência da área de marketing, que é uma delícia, como que é feita essa parte na seleção brasileira? Porque eu imagino que com 33 mil colaboradores e 100 milhões de clientes, como que se agrada alguma parte dessa galera para usar a experiência que um patrocínio te dá? Assim, a seleção, o barato é que a seleção é dos brasileiros, né? Assim, quando você escolhe times é muito mais difícil, porque aí você começa, porque o time X e não o Y. Então, no caso da seleção, ela é uma seleção de todos. Facilita bastante do nosso trabalho, né? Então, a gente atua com muitas ações âmbito Brasil. Então, a gente percebe assim, até quando sai do eixo Rio-São Paulo, a explosão que é, por exemplo, levar um canarinho numa loja. Então, é uma loucura, vira uma comoção, as pessoas ficam enlouquecidas quando tem os amistosos fora, né? Então, nossa, o estádio fica lotado de gente, as pessoas assim enlouquecidas, torcendo, vibrando, enfim. Então, acho que tem esse facilitador de que a nossa escolha é pela seleção. Então, tudo que a gente faz é a seleção dos brasileiros. A gente, de novo, nunca vai agradar. Sempre tem alguém que fala, tô de bode da seleção. Não Sempre gosto desse time que tá jogando. Ressalvas do suporto esses técnico. Eu não suporto esses caras que torcem contra a seleção brasileira. Não suporto. Nem eu. Tem. Então, Tem assim, um monte. Mas assim, a gente, de novo, navega dentro, assim, aproveitando o potencial máximo de todas as propriedades. E vocês de podem tudo que fazer a gente bastante coisa. Sendo muito. patrocinador da seleção, vocês têm bastante possibilidade? Tem muita coisa. Óbvio que quando a gente fala de atleta, aí Claro. temos questões, né? Então, por contrato, algumas questões de que precisam ter muitos jogadores numa imagem, numa situação de jogo, que não é para dar aquela conotação que é aquela pessoa especificamente. Então, assim, a gente já está muito acostumado, né? Porque são premissas bem rigorosas. Mas, assim, ingressos, experiências inesquecíveis na granja, quando a gente leva clientes para fazer lá ações, as pessoas choram de emoção. Então, clientes na granja, quando tem amistosos, treinos fechados, tem cada história. Assim, daria um livro só de histórias de clientes que foram a treinos fechados. Aquele petit comité que a seleção treina, depois vai lá, fala com todo mundo, tira foto. Histórias, assim, lindíssimas. Histórias de pais, filhos, mães, famílias. Sensacional É isso. muito legal. Então, a gente usa muito e para diversas ações, assim, que vão desde o uso do brasão em comunicações, ATL, até essas ações mais táticas, pontuais, de experiência, e que elas são tão encantadoras quanto essas que vão para a televisão. Deve ser difícil pensar, sem ser Copa ou em qualquer território, gerar experiência para 100 milhões de clientes. Isso é louco. Né? Deve ser muito difícil pensar, porque como é que eu ataco o Brasil inteiro? Porque tem um cliente lá embaixo, no Rio Grande do Sul, e tem lá no Acre. E você tem de todos os lugares e tal. Tem os Pensar, possíveis clientes também que eles querem trazer. tem os Sem próximos e dúvida, tal, sempre. mas é muito louco pensar numa experiência e falar, como é que eu vou atingir tanta gente assim, né? Mas é isso, põe o canarinho para rodar o Brasil, faz filme, veicula nacionalmente.
é ir para todos os lados onde está a nossa audiência, né? O nosso público. Sensacional. Espetáculo, hein? Mas é um desafio muito bom esse. Pra gente, infelizmente, o nosso horário é curto, as pessoas reclamam. Pô, mas já tá acabando e tal. Ainda mais quando é uma aula dessa ainda, Vi. Exato, mas É. não vamos passar 4 horas conversando, jamais. Ô, Sá, como tá a Vivo agora para a Copa do Mundo? Quais são os preparativos? Quais são as histórias, ou com Vini ou sem Vini? Como tá essa reta final da Vivo Copa do Mundo? Quais são os preparativos? O que vocês vão fazer agora nessa reta final, início de Copa? Perfeito. Bom, tem muita coisa no digital que vai acontecer, então ainda não posso falar abertamente, mas a gente também vai ter uma iniciativa de PR muito bacana, com uma grande estilista, chegando aí próximo, né, da Copa do Mundo. Então, a gente já está com o filme no ar, né? Esse filme que é o sonho do Hexa Mais Vivo do que Nunca, falando dos sinais, que o brasileiro está vendo sinal em tudo, vendo aí a sexta estrela chegar. Então, a gente vai estar muito forte no digital, com algumas ações de conteúdo mesmo, né? TikTok. Já soube que aqui dentro a gente tem um TikToker bem famoso, Tem, né? Um TikToker aqui Ele que bomba. tá de óculos. que ele bomba. Ele tá de óculos 3D. Aí, ó, o episódio de hoje é 3D. O Guilherme é diferente, É cara. diferenciado. Então a gente tem ação de PR e assim, o engajamento que já está acontecendo. A gente está levando então o Canarinho que eu comentei para todo o Brasil. A gente, enfim, tá com uma positivação nos prédios da Vivo e vamos começar a convidar todo mundo para vestir a camisa da seleção. Estamos esperando ansiosamente a convocação que está chegando, né? Eu tô sentindo que tem novidades. Você tá querendo falar, mas não pode. Ela tá, tem... Não, com a convocação tudo começa de fato a acontecer. Então acho que a partir da convocação é o valendo mesmo, né? E Quando é a convocação? Dia 7 de novembro. Meu Deus do céu. Dia 7. Que nervoso. E aí é esperar entrar em campo e dar show. Pra trazer essa sexta estrela aí que a gente tá precisando, Não, né? nem fala. Mais do que nunca. Davi, vão ter que chegar, infelizmente. Exato. E Foi no tão final rápido. aqui. Foi. Passa. E aqui no final, Sabrina, a gente sempre pede indicação de outras pessoas fodas pros convidados. Pensa 2 pessoas que vêm na tua cabeça e fala assim, puta, essa pessoa podia estar sentada aqui falando igual você, dando uma aula pra gente. Eu vou falar aqui também de 2 patrocinadores que a gente tem uma relação muito bacana, acho que a Sara da Mastercard e o Rê do Itaú, Rê Haramura. Acho que são 2 também patrocinadores que estão ali com a gente Muito no legal. dia a dia Bons nomes. da seleção e que são Dividindo pessoas o que território também da seleção, dividindo o território. A gente assim tem muita parceria, a gente está sempre juntos em reuniões discutindo temas e que acho que são marcas também que têm feito um trabalho lindíssimo e que a gente admira bastante. E para nós, brasileiros, é sempre muito bom ver marcas apoiando a seleção. Claro. Eu acho que isso traz essa relação com os brasileiros. São marcas que a gente vê muito, porque a seleção, de fato, a gente gosta, vê e olha. E faz da seleção cada vez mais forte para tentar manter essa hegemonia no futebol. Sem dúvida. E quem sabe trazer um título tão esperado pós-eleição, né? Então, Vai vir. esperado, vai vir. A gente E está aí, confiante. você voltará com o Hexa, E a voltaremos. taça? a taça para contar A gente um traz pouco o de tudo. canarinho. A gente Canarinho. traz o Porra. canarinho. A Boa. gente faz um pod com canarinho. Boa. Quando tiver um amistoso aqui em São Paulo, dá pro Tico seu canarinho? Entrar em campo. Olha. E o Pipo, imagina o Pipo Olha. de canarinho. Eu vou te falar, aquele canarinho arrebenta, hein? Arrebenta. Dança, olha, Já não dá pra ser- manobra, Já não dá pra ser. faz embaixadinha como ninguém te falar, viu? Deixa qualquer um no chinelo. Sá, muito obrigado pela presença. Para nós foi um privilégio ouvir a história, a sua história, a história da Vivo, porque de fato é uma marca com 100 milhões. Eu sou um dos 100 milhões, Davi. Eu também. Aê. Então a gente tá aqui. Estamos aqui. Feliz. Púrpuro. Púrpuro. Boa, Sá. obrigado. Obrigado. Obrigada, gente, obrigada. Foda-se.